Agora, concluídos os nossos sorteios, nós vamos ao último painel do nosso congresso, que traz como tema o sujeito do trabalho e sua saúde e segurança. Convidamos para a composição deste painel, como coordenador do painel, o Dr. Antônio Escosteg Castro, ex-presidente da AGETRA. Como debatedor do painel, o Dr. Denis Einloft, representante da AGETRA junto à ABRAT. E os nossos painelistas, Dr. Fabiano Holtz Bezerra, do Rio Grande do Sul, com o tema Violência no Trabalho, Enfrentamento e Superação. E a doutora Janine Killing Monteiro, do Rio Grande do Sul, com o tema Adoecimento, Saúde Mental e Trabalho. Antes de passarmos a palavra ao nosso coordenador deste painel para a condução dos trabalhos, lembramos que, ao final deste painel, nós teremos a palavra de encerramento do nosso presidente da AGETRA, o Dr. João Vicente Silva Araújo. Então, no final deste painel, nós teremos as palavras de encerramento do nosso congresso do presidente da AGETRA, Dr. João Vicente Silva Araújo. Com a palavra, então, para a condução dos trabalhos do painel, o Dr. Antônio Escosteg Castro. Boa tarde a todos e a todas, em especial aos companheiros de mesa. Temos a honra de estar iniciando o último painel desse congresso. Antes de dar início ao painel em si, há duas questões preliminares. Primeira, tomava a liberdade de, em nome do Congresso, nós fazermos a saudação aos professores e às professoras do CEPERGS, que estão num ato público aí na frente da praça. Chegou o momento que chegou a nos assustar. Se era contra nós, quem sabe, a manifestação. Não, não era. Lá o CEPERGS fez hoje a assembleia, deliberou por uma greve de 24 horas no dia 4 de outubro, em protesto por 34 meses consecutivos de atrasos e parcelamentos do salário. Os professores e professoras estão lá fora e damos a eles a nossa saudação. Em segundo lugar, só para lembrar, ele não. Amanhã, dia 29 de setembro, às 15 horas, no Parque da Redenção. Vamos dar início, então, a esse que é o último painel do nosso debate. Não me cabe encerrar, porque caberá ao nosso presidente, Dr. João Vicente, mas eu acho que nós temos que, ao abrir o último painel, considerar, avaliar que a gente foi mais longe, acho que a gente foi mais longe do que pretendia. Vejam o nome do nosso congresso, o mote do nosso congresso é a resistência, e eu acho que a gente foi mais longe que a mera resistência. Acho que desde aquela abertura significativa de ontem, com uma mesa só de mulheres, homenageando uma patrona mulher, concedendo a primeira comenda da AGETRA também a uma colega mulher de muitos anos de advocacia, aquilo eu acho que faz história, marca. Nós começamos a ir mais longe do que a mera resistência, e a qualidade dos debates que a gente assistiu, a qualidade e a profundidade das coisas que nós ouvimos vão nos permitir construir argumentações, construir postulações, ir adiante em processos e em debates, e quando o advogado ou a advogada argumenta, pensa, postula, luta, nós vamos mais longe que a mera resistência. Eu acho que a gente vai construindo uma nova realidade. A reforma trabalhista foi um ato de violência, sem dúvida alguma, que correspondeu a uma determinada correlação de forças naquele momento que foi aprovada. Mas a aplicação cotidiana dela depende de uma correlação de forças que a gente constrói a cada momento. E eu acho que foi muito importante. A gente aprendeu bastante nesse congresso. Eu acho que todos estamos de parabéns, a AGETRA está de parabéns, em particular os organizadores e organizadoras do nosso congresso, que, para não ficar
nominando a todos, personalizo na colega Mari, que está aqui na nossa frente. Então, vamos dar início ao nosso último painel, o sujeito do trabalho e sua saúde em segurança. Os senhores já escolheram quem fala primeiro, quem gostaria? A mulher escolhe se fala primeiro ou fala depois. Tanto faz. Então, ladies first, né? Começaremos. A doutora Janine Killing Monteiro, com o tema adoecimento, saúde mental e trabalho. Possui graduação em psicologia, mestrado em psicologia e doutorado em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professora na graduação, no mestrado e no doutorado em psicologia da Unicinos, onde coordena o Labor Clínica, Laboratório de Psicologia Clínica do Trabalho. Desenvolve pesquisas relacionadas às temáticas saúde, adoecimento mental e trabalho, assédio moral e sofrimento psíquico e desemprego. Publicou mais de 50 artigos completos em periódicos científicos, além de 16 capítulos de livro. Doutora Janine, a senhora tem 30 minutos liberais para falar. Ok, então tá. Então, boa tarde a todos e a todas. Acho que foi muito bom ter atrasado, de certa forma, porque eu consegui assistir a mesa passada, né? Eu estava trabalhando hoje na universidade, não consegui chegar mais cedo, mas foi muito bom ter assistido a mesa e ver. Acho que o nível e a importância do debate aqui também, né, colocado. E é muito bom estar entre advogados, né, com colegas de outra área, né, já que a minha área de formação é psicologia, mas eu tenho já discutido bastante com outras áreas. Eu digo que eu estudo a saúde do trabalhador, então é uma área interdisciplinar. Então, é muito importante a gente poder estar nesses momentos, podendo trocar um pouco e debater com outras áreas. Eu acho fundamental isso. Então, vou tentar trazer algumas questões e fiquei pensando nos grandes desafios também. A minha fala vai falar um pouquinho do que a gente tem pesquisado e talvez o que a gente tem encontrado um pouco nas pesquisas, mas também dos grandes desafios que temos pela frente diante da reforma trabalhista que está posto aqui, né, nesse congresso, aqui nesse encontro, né? Então, acho que a primeira questão que se traz é, né, os riscos, a ideia que foi falado de alguma forma, eu acredito que bastante debatido aqui, que os riscos que a gente tem hoje para a saúde mental e para a saúde em geral do trabalhador têm aumentado significativamente. A gente pode pensar que vários fatores têm contribuído para isso. Na literatura se fala muito da gestão, das formas de gestões atuais, vinculadas ao neoliberalismo, à competitividade, à crise política e econômica. A gente tem passado a reforma trabalhista, como trazida aqui, né, o trabalho precário, o desemprego e as novas formas de relações de trabalho. Tudo isso tem contribuído para aumentar significativamente os riscos na saúde, sobretudo na saúde mental, que é onde eu desenvolvo pesquisas. Então, eu trouxe até uma provocação, que acho que talvez não precisava provocar, mas por que nós estudamos e por que pesquisamos esse assunto? E se a gente olhar nas manchetes, né, de jornais e revistas, a gente tem visto que a depressão e outras doenças também mentais têm sido a primeira causa de afastamento no trabalho, em algumas profissões, e algumas ela ainda está em segunda ou terceira, mas que acredita-se que em breve estará em primeira, que tem aumentado, então, né, o número de gastos com despesas de acidentes de trabalho, o número de assédio moral relacionado ao trabalho, o número de denúncias feitas por trabalhadores, isto nas formas de trabalho que a gente estava acostumado também, né, a ver, imagina agora, com essa nova reforma trabalhista, ou seja, muitos desafios ainda se tem pela frente para conhecer quais vão ser os prejuízos, né, e os novos riscos que vão acontecer na saúde dos trabalhadores frente a essa nova reforma e as novas leis que vão, então, reger o trabalho daqui para frente. Em todo caso, eu gostaria de trazer rapidamente, né, o que a gente entende, então, por riscos no trabalho, principalmente na saúde. A OIT vai trazer que os riscos emergentes, os riscos psicossociais, que são os riscos que são responsáveis pelo adoecimento dos trabalhadores, eles estão muito relacionados, são riscos emergentes, estão muito relacionados às mudanças tecnológicas e os novos processos de produção, e também relacionados, então, às formas emergentes de emprego, colocando aí, então, a terceirização, os contratos temporários, a mesa anterior aqui, né, uberização e também trabalho intermitente. E são reconhecidos
também graças à compreensão científica. Então, tem aumentado muito os prejuízos, os gastos, né, em relação a esses riscos psicossociais, e, por isso, eles têm chamado muita atenção. Então, tem crescido muito o interesse das pessoas por falar sobre eles. Para dizer o que são esses riscos psicossociais, brevemente, só dizendo que eles são muito complexos, são difíceis de analisar, eles são muitos, a gente pode considerar que, de certa forma, também subjetivos, porque, segundo também a OIT, eles consistem na interação entre o ambiente de trabalho, não só o ambiente físico, mas também a organização do trabalho, o conteúdo, a tarefa, as condições de trabalho, por um lado. Por outro lado, as capacidades, as necessidades, a cultura e as condições de vida do trabalhador, dentro e fora do trabalho. Por isso, a influência, muitas vezes, também dentro, por exemplo, a família e o trabalho. E são suscetíveis de influenciar a saúde, o rendimento e a satisfação no trabalho. Então, falando nisso, né, a gente que pesquisa essa temática, a gente tem tentado se aproximar de fazer esse levantamento, quais são os fatores de riscos, mas eles são inumeráveis, se a gente fosse dizer aqui. São difíceis de tentar dizer que eles se limitam, né, e eles estão em constante mudança. E eles, basicamente, se dão entre a interação entre o sujeito e o trabalho. Aqui na mesa passada ele falou muito na humanização do trabalho, né, então fiquei pensando muito nessa ideia. Talvez da gente entender, então, que os fatores psicossociais, eles são entendidos que eles podem ser fator de riscos ou fator de proteção, ou seja, isso já se fala, que o trabalho pode tanto produzir saúde, né, sentido de vida, prazer, significado, como ele pode produzir, então, o adoecimento. E as pessoas têm olhado muito mais para o trabalho, né, para o adoecimento, do que para a saúde. A gente tem ainda focado muito pouco na prevenção. E é uma grande necessidade que a gente tenha de pensar nisso, né? Como que a gente poderia prevenir, então, o adoecimento no trabalho? Mas se fala muito pouco e se trabalha muito pouco com o adoecimento. Quando ele começa mais a pesar, então, né, no bolso e tirar aí a capacidade do trabalho de muitas pessoas. Então, basicamente, também tentar trazer um conceito, já que eu sou professora, né, do que vem a ser a saúde mental e trabalho, que é o que a gente pesquisa. Ela está relacionada à inter-relação entre o trabalho e os processos de saúde e doença, cuja dinâmica vai se escrever mais marcadamente nos fenômenos mentais, mesmo quando a sua natureza seja eminentemente social. Às vezes é difícil determinar o que é o sofrimento mental, o adoecimento mental, né? Porque o sofrimento físico e o adoecimento físico a gente enxerga, mas o sofrimento mental, o adoecimento mental, às vezes é difícil de mostrar para as pessoas o que está acontecendo. O trabalho, então, ele pode, né, ser tanto determinador ou contribuir para esse adoecimento mental, como já falei, ele pode ser fator de proteção de saúde. Então, nesse sentido, eu tenho me reunido com um grupo que a gente desenvolve pesquisas junto a uma teoria que é a psicodinâmica e clínica do trabalho, bastante conhecida, né, pelo seu fundador, que é o Christophe Dejour, que eu sei que ele tem colaborado muito com a justiça também, com o estudo dessa relação entre saúde e adoecimento. E a gente desenvolve pesquisas aqui. Atualmente, eu coordeno um grupo aqui no Brasil de pesquisadores. Somos 24 pesquisadores de diferentes estados no Brasil. A gente se preocupa em olhar para a realidade brasileira, em tentar fazer pesquisas utilizando a psicodinâmica do trabalho, mas tentando entender avanços teóricos desse campo e tentar entender um pouquinho a identidade dessas pesquisas com a nossa realidade brasileira, não só, né, pegar as pesquisas que vêm sendo produzidas na França, no caso, como o Dejour traz, e tentar entender um pouquinho o que no Brasil tem contribuído, então, para o adoecimento dos trabalhadores, o que no Brasil a gente pode dizer que tem sido, então, pauta dessas queixas, desse sofrimento, então, que se traduz no trabalho. Entendendo, então, pela teoria da psicodinâmica, vou passar aqui algumas lâmpadas que dá para pular, entendendo, então, que a gente está muito mais focado como pesquisador dessa área, no que a gente vai dizer não só nos sujeitos que adoecem, mas também naquilo que muitas vezes a gente diz que como que as pessoas conseguem, então, os homens e mulheres conseguem manter o seu equilíbrio mental e que muitas vezes vai se denominar isso como normalidade sofrente, ou seja, a pessoa sofre no trabalho, mas o que ela faz com esse sofrimento, já que o sofrimento é inerente ao trabalho, a gente não tem como
eliminar o sofrimento, mas o que as pessoas estão fazendo com esse sofrimento, que muitas vezes ele pode se tornar um sofrimento patogênico, né, e levar ao adoecimento, ou ele pode se levar também a um sofrimento criativo, ou um sofrimento que a pessoa se protege e ela consegue, apesar de sofrer, não adoecer. Então, a gente tem se dedicado a entender um pouquinho sobre isso. Para entender isso, também é importante trazer o conceito de organização do trabalho, entendendo a organização do trabalho aqui como uma questão que é a divisão das tarefas e a divisão dos homens. Então, o que são as atividades que a gente desenvolve no nosso trabalho e que são, de certa forma, interagem também com a organização, o sistema hierárquico e os estabelecimentos de relações de poder. Eu acho que isso já foi, de certa forma, mostrado, que isso também tem se modificado nas organizações do trabalho, mas elas vão ser muito responsáveis, então, pelo adoecimento ou a saúde dentro do trabalho. E essa organização também vai articular o trabalho prescrito ao trabalho real, que seria o que realmente a gente tem no nosso dia a dia de trabalho e a nossa rotina de trabalho. E a ideia é que o trabalhador, então, que vai tentar lidar com essa distância entre o trabalho prescrito e o real, de várias formas, podendo adoecer, podendo se defender ou podendo modificar também esse trabalho. Então, trazendo alguns dados de pesquisas que a gente tem visto, popular também os tipos de trabalhadores, são trabalhadores diversos, mas queria trazer um pouquinho que características da organização do trabalho que têm sido marcados assim bastante nas pesquisas. Aqui eu estou trazendo resultados de pesquisas num livro que a gente publicou recentemente, um capítulo que seriam pesquisas da região sul, são pesquisadores que pesquisam, né, na região sul. Então, a gente tem encontrado uma organização do trabalho que tem sido caracterizada por uma estrutura hierárquica, um controle e rigidez, e esse controle, como foi falado antes, ele não é só um controle mais, né, como o controle do Taylorismo que estava falando, que tem um chefe externo, mas hoje em dia a gente tem falado muito de várias outras formas de controle, que seria também, muitas vezes, um controle até que já está internalizado pelo trabalhador. A sobrecarga de trabalho, então, isso é uma questão que aparece nas pesquisas, com cobranças excessivas de produção, em alguns casos rapidez, outros não. A busca de excelência nos resultados, e muita gente fala, então, na questão da qualidade total, aí, né, a busca por excelência, por resultados sempre superiores. A falta de apoio, de assistência no trabalho para a obtenção desses resultados. Então, eu acho que isso se vê bem aqui, que cada vez mais o trabalhador sozinho tem que arcar, né, muitas vezes com essa sua condição de trabalho. E também a ameaça de punição. Aqui as pesquisas, dependendo daí do vínculo do trabalhador, essa ameaça pode ser de demissão, pode ser de advertência, pode ser de processo administrativo, mas o que tem se visto muito nas pesquisas é essa organização do trabalho cada vez mais sendo responsável, né, por trazer prejuízos à saúde do trabalhador. Aí eu trago uma fala aqui de um trabalhador, para ilustrar isso, que eu acho que é uma fala bastante rica, mostrar como que as pessoas têm lidado, às vezes, com isso. Então, hoje tem tipo um roteirinho do que tu tem que fazer, do que tu tem que seguir. Essas são as metas tal. O que foge daí não adianta muito a gente querer ir atrás, a gente tenta, só que eu enxergo bastante coisa. Então, eu evito até de falar e de fazer comentários, de dar uma opinião, alguma coisa assim de alguma coisa. E aí fica preso na garganta. Eu sei que se tu falar esse tipo de coisa, vai vir algum tipo de represária, algum comentário. A pessoa que não aceita aquilo, a ordem que foi dada, é insubordinada. Então, se fala que as pessoas, muitas vezes, têm se calado, têm sofrido calado pelo trabalho por medo de ameaças, por medo de punição, por achar que, se trouxer algumas coisas, né, que elas pensam, não vão ser ouvidos, não vão ser acolhidos no trabalho. E a dificuldade, então, de cada vez mais as pessoas se fazerem sujeito, né, do seu trabalho. Também trouxe brevemente algumas coisas que podem ser promotores de prazer, mas eu acho que eu vou pular, porque eu vou falar mais no final um pouquinho sobre isso. Mas aí a gente acredita, que a psicodinâmica acredita muito que os fatores de promotores de prazer estão muito relacionados a buscar, então, um sentido para o trabalho, que muitas vezes ele está né, o trabalho muitas vezes não tem mais sentido para algumas pessoas. A colaboração, vou resumir bastante, o diálogo, então, no trabalho, e a liberdade também de expressão e reconhecimento. Então, também uma fala do trabalhador, acho que eu pulei aqui, dizendo que
muitas vezes, né, o trabalho, o que faz a diferença no trabalho são as relações. As relações com os colegas são muito boas, nunca ninguém se omitiu no trabalho, isso é uma coisa que eu olho assim, e digo que vale a pena. Acabamos fazendo pelos colegas e não pela instituição. Acho que isso é um ponto bem positivo. A gente tem visto, então, muito como protetor de trabalho ambientes onde existe cooperação e existe maior liberdade para se colocar no trabalho. Então, falando um pouquinho dos fatores de sofrimento que têm contribuído, né, ou para o adoecimento ou para outras formas de defesa, a pouca ou menor participação dos trabalhadores no ambiente de trabalho. Aí essa participação tanto no planejamento como no controle dos processos com ameaças de punição, o conflito muitas vezes posto entre valores que o trabalhador tem e os valores da empresa, gerando o que tem se nomeado como sofrimento ético, que o trabalhador acaba por aceitar contribuir coisas que muitas vezes o senso moral dele desacredita, e aí ele tem que fazer porque ele não tem opção, e aí ele sofre, né? A grande exposição, hoje em dia, que tem aumentado muito, né, a violência psicológica e o assédio moral no trabalho, de várias formas, aí, entendendo como humilhação, né, como minimização do trabalhador, ameaça, dificuldade nas relações sociais, e aí muito caracterizados por individualismo, competição e falta de liberdade também de expressão. Restrição também de tempo e espaço de convivência. Bom, ele estava falando que cada vez a gente trabalha mais, então cada vez a gente tem menos tempo para conviver e para discutir sobre o nosso trabalho, o que seria extremamente importante para a nossa saúde mental. Aqui eu queria, então, ilustrar algumas estratégias de defesa utilizadas, e aqui eu vou trazer dados de uma pesquisa de pessoas vítimas de assédio moral, para a gente pensar um pouquinho como as pessoas têm lidado, então, com essas questões de violência. Uma coisa que a gente tem visto muito, né? Não sei se eu estou colocando ela certa ali, mas... bom, a gente não vai fazer nada porque não tem grupo, não tem equipe, não tem coletivo. Então, é um ambiente fértil para assédio moral. Então, um exemplo de assujeitamento que tem acontecido muito, né, que as pessoas têm sofrido calado. Mas eu acho que se vive no X uma situação que eu diria assim de assédio moral coletivo, e tem vamos dizer assim, um pacto do silêncio muito forte que impera sobre isso. Então, a gente também tem visto nas pesquisas, várias pesquisas que a gente tem feito, que as pessoas têm trazido como não adianta falar, não tem o que fazer, então um pacto do silêncio coletivo. E eu acho que eu pulei uma outra ali, que eu queria também trazer. Uma grande questão que tem se visto muito é a naturalização ou a banalização do mal, né? As pessoas acham, então, que as coisas que estão acontecendo no trabalho, muitas vezes, são normais, né? Então, vou trazer uma fala. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer com relação à violência é quando você se dá conta de que você é violentada, mas que todas as pessoas são naquele ambiente. Ou as pessoas agem como se aquilo fosse normal, ou como se aquilo fosse uma coisa que não tem por que mudar, ninguém faz nada. Então, isso tem sido uma constante muito grande nas pesquisas, de ver que as pessoas têm sofrido e têm, né, banalizado o mal como uma coisa própria do trabalho, na atualidade. Bom, as consequências na saúde, então, falar um pouquinho o que isso tem acarretado na saúde das pessoas. Na saúde, então, insegurança, medo, perda de vontade de trabalhar, impotência, solidão e desesperança. Sentimento de culpa e fracasso, porque muitas vezes a pessoa que está sofrendo violência ou está sofrendo calada, ela se culpabiliza porque ela acha que ela está contribuindo para isso também. Aspectos físicos, né, insônia, dores crônicas, lesões. A gente tem visto um aumento muito grande do uso da medicalização e do álcool para atenuar esses efeitos negativos do trabalho. Pessoas que têm que utilizar qualquer remédio ou, né, para conseguir trabalhar, continuar trabalhando. Sintomas de estresse, ansiedade, depressão e o grande aumento do risco de suicídio e do suicídio relacionado ao trabalho, né? Que no Brasil a gente ainda não tem esses dados, a visibilidade desses dados, mas a gente sabe que eles existem e que eles estão aumentando muito. Então, só dentro das universidades a gente sabe de alguns, né? Então, a enorme quantidade de pessoas que não estão aguentando essa sobrecarga, esse sofrimento, calados, e aí acabam chegando a essa questão de extrema, né? Aqui, só para relatar um sujeito também numa pesquisa, para a gente
dar um exemplo aí, eu tive que fazer tratamento psicológico e psiquiátrico, tomei uma medicação para poder trabalhar esses conceitos novos que foram aparecendo. A gente não estava preparado para isso. A nível de família, estava quase perdendo a minha família. E chegou um momento em que eu não conseguia mais me segurar esse tipo de coisa, uma situação. Teve um branco assim na minha cabeça, e eu não lembro mais como foi naquela época, mas eu surtei dentro do trabalho, e eu gritei com uma pessoa, e aí eu procurei um médico. Então, a gente vê muitas pessoas adoecendo e com dificuldade de pedir ajuda e com dificuldade de procurar ajuda, sobretudo homens. Parece que as mulheres ainda têm uma capacidade um pouco maior de pedir ajuda, e os homens têm sofrido mais calado em relação a essas questões, né, especificamente de assédio, e aí, por consequência, tentativa de suicídio tem sido maior nos homens. Então, só para não finalizar com uma fala tão pessimista, né, trazer um pouquinho uma ideia do que fazer com tudo isso, como é que a gente pode favorecer a saúde mental. A gente tem falado muito de sugestões, né, de prevenção, muito mais do que de pensar como que a gente pode, então, fortalecer algumas questões dentro do trabalho que ajudariam muito, né, na resistência e também na promoção de saúde. Como algumas sugestões, eu vou trazer aqui da União Europeia, que trazem para a saúde e segurança do trabalho, dar liberdade para os trabalhadores para escolher o modo de realizar o seu trabalho, que talvez, em alguns sentidos, eles imaginam que tem atualmente, mas, na verdade, não tem, né? Difundir amplamente os objetivos organizacionais, o desenvolvimento de lideranças. Então, acho que aí é a grande questão bem importante de se trabalhar, a maior colaboração também vertical, a clareza na descrição das funções e tarefas, o desenvolvimento de políticas organizacionais que favoreçam relações socioprofissionais mais positivas, o desenvolvimento de programas e políticas que esclareçam e combatam assédio moral dentro da organização, né? Esse aqui são sugestões específicas em relação ao assédio moral e ao combate à violência, assédio moral. Mas a gente também, no grupo, tem se dedicado também a pensar em outras formas também de resistências, né? Então, uma grande questão que tem se colocado é a discussão e debater em reuniões, em equipes, discutir os casos difíceis, procurar fazer um fortalecimento da cooperação e do coletivo de trabalho. Ou seja, as pessoas precisam, então, se olhar, conversar. E isso também, muitas vezes, né, muitas vezes pode ser proporcionado pela própria empresa, sei lá, organização, gestão, mas também, muitas vezes, pelas próprias pessoas também, pelos próprios trabalhadores pares, né, que a gente vem nomeando muito assim. Então, a gente nota que as pessoas que trabalham, né, em ambientes com menor competição, aí trabalhamos sem competição entre nós, num ambiente saudável que foi construído de forma coletiva. São pessoas que conseguem ter mais saúde. Se eu tivesse essa troca assim, uma atenção maior, vamos dizer assim, do pessoal superior hierárquico pelo pessoal subordinado, eu acho que eu tomaria já um ambiente de trabalho melhor. Só por si só, pessoas se sentem ouvidas. Ah, não, meu chefe se preocupa comigo. Então, o que a gente tem visto é muito isso, a ausência, né, de dar acolhimento e também, né, ouvir as pessoas que estão sofrendo. O que fazer, então, e como resistir? Necessidade fundamental, então, de potencializar espaços de discussão e de convivência, rumo a uma construção mais coletiva do trabalho, buscar novos sentidos para o trabalho. E a ideia é muito também de construir uma vontade coletiva para lutar e defender o trabalho decente e a saúde mental. Eu acho que aí eu dou uma deixa para o meu colega, que vai falar sobre isso aqui na mesa. Mas a ideia é muito de uma elaboração em conjunto, né? O que tem se visto que, às vezes, penalização de questões mais individuais, muitas vezes vai tratar o sintoma e não a causa. Então, a gente precisa pensar em fortalecimento também de cooperação, né? De um trabalho onde a gente possa entender que as pessoas consigam ser mais ouvidas, ser mais vistas, né? E conversar mais sobre isso. Aí eu vou terminar com a fala de Jurs, que ele traz, numa fala dele, que eu acho bem interessante essa fala. Vai trazer um pouquinho a questão feminina, que a gente acho que também foi abordada aqui. Então, gostaria de sublinhar que as novas formas de organização do trabalho podem e devem ser questionadas. Elas não têm nada a ver com a consequência inevitável de um destino. Toda organização do trabalho é uma construção humana.
ela só se desenvolve com o consentimento e a colaboração de milhões de homens e mulheres. O trabalho pode gerar o pior, até o suicídio, mas ele pode gerar o melhor, o prazer, a autorrealização e a emancipação. É graças ao trabalho que as mulheres se emancipam da dominação dos homens. Não existe nenhuma fatalidade na evolução atual. Tudo depende da formação de uma vontade coletiva a fim de reencantar o trabalho. Então, acho que, finalizando um pouquinho a fala, né, trazer um pouquinho essa ideia de que acho que esses momentos de discussão e de resistência, que nem o colega começou falando ali, acho que são muito importantes. É isso. Muito obrigado, professora Janine. Então, daremos sequência, passando a palavra ao Dr. Fabiano Holtz Bezerra para falar violência no trabalho, enfrentamento e superação. Dr. Fabiano é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em Processo Civil pela Pontifícia Universidade Católica. Foi procurador do Ministério Público do Trabalho, atualmente é desembargador do trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. É autor do livro Ação Civil Pública e Relações de Trabalho, Tutela da Moralidade e da Probidade Administrativa, e publicou diversos artigos jurídicos. E eu complementar da minha palavra que o desembargador Fabiano é um amigo da advocacia no tribunal. Seja o senhor bem-vindo no nosso congresso, por favor. Vai pegar esse aqui? Esse aí? Tudo bem. Caríssimos, boa tarde, já boa noite. Estou entre amigos aqui, Castro, Denis, conheci agora a doutora Janine. Fico muito feliz sempre que eu vejo uma pesquisadora nessa área, ver que as pessoas se preocupam com isso, nós temos que nos preocupar com isso, porque a classe, digamos assim, a classe política está preocupada justamente com o contrário, não diria o contrário, mas a classe política, no momento, está mais preocupada com a economia, com o trabalho se tornar um insumo barato ou mais barato, enfim, preocupada com a competitividade, enquanto nós aqui temos o dever de nos preocupar com o lado humano, né? Com aquele ingrediente ali acidental, que é o ser humano que está ali na relação de trabalho, digamos assim, para ironizar um pouco. Agradeço também o Dr. João Vicente pelo convite, estamos sempre felizes e dispostos a participar dos eventos da AGETRA. Bom, nesse currículo resumido que foi apresentado aqui gentilmente pelo Castro, faltou eu ter colocado nesse currículo que eu sou gestor regional do programa Trabalho Seguro, do Tribunal Superior do Trabalho. Então, até acredito que um dos motivos por me convidarem para vir aqui seja essa condição de gestor do Trabalho Seguro. O programa Trabalho Seguro, ele é um marco da Justiça do Trabalho. Eu acompanhei de fora o surgimento do programa Trabalho Seguro, estava no Ministério Público do Trabalho e muito feliz vi essa mudança de paradigma na instituição Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho, vendo de fora aquela época, ela se preocupou muito, e não sem razão, com os ataques que ela sofria em relação a sua suposta falta de neutralidade. Ao julgar as relações de trabalho, se dizia sempre que a Justiça do Trabalho tinha um viés extremamente protetivo, enfim, eu imaginava que os juízes do trabalho tinham algum temor em assumir certas bandeiras. Mas com o amadurecimento da questão e com muita convicção, o Tribunal Superior do Trabalho abraçou a causa do trabalho seguro, da segurança e a saúde no trabalho, institucionalmente, e hoje nos permite fazer uma articulação social em torno dessa, diz que é a área mais nobre, talvez, do direito do trabalho, ouso dizer dessa forma. Claro que sabemos que as questões patrimoniais são extremamente importantes, mas saúde e segurança é o final, é tudo que desejamos no trabalho para voltarmos bem para casa e vivermos nossa vida, que a vida é o que importa. O mesmo aconteceu em relação ao trabalho, ao combate ao trabalho infantil, e daqui a pouco surgirão outras bandeiras que poderão ser abraçadas pelo trabalho seguro, e nisso a importância de associações como a AGETRA, enfim, de toda essa mobilização de todos os setores que gravitam em torno da prestação jurisdicional na área do trabalho.
tema do biênio do trabalho seguro é, digamos assim, um guarda-chuva, violências no trabalho. É do que nos falava aqui a doutora Janine. Exatamente isso, assédio moral, assédio sexual, o assédio moral organizacional e o interpessoal, enfim, a discriminação, todas essas questões mais graves, mais desumanas, mais brutais que ocorrem no dia a dia do trabalho. Então, meus caros, como é um guarda-chuva, eu vou fazer alguns recortes aqui. É porque é difícil a gente tratar temas dessa amplitude sem fazer um recorte, sem trazer para o plano concreto. Então, no dia 23 de novembro, vamos organizar aqui um seminário para discutir o limbo previdenciário. O limbo previdenciário, ele é uma questão que tem muito a ver com a saúde mental no trabalho, porque o limbo previdenciário ele ocorre normalmente nos transtornos mentais, nas doenças mentais, no sofrimento mental como regra. O limbo previdenciário ele é aquela situação genérica de impasse de diagnósticos. Nós conhecemos basicamente duas situações de violência relacionada ao limbo previdenciário. A primeira situação, que eu já achei a mais grave, hoje em dia eu acho a mais simples, ou a mais fácil de tratar do ponto de vista da saúde do trabalhador, é aquela situação em que o trabalhador recebe a alta pela Previdência Social, mas a sua empresa entende que ele está incapacitado do trabalho e não o aceita de volta para o trabalho. Essa é uma situação em que o INSS empurra o trabalhador para o trabalho e a empresa empurra o trabalhador para o INSS. É uma situação angustiante, ela envolve um impasse no diagnóstico, ela envolve, às vezes, acusações de simulação de doença, enfim, todos nós podemos fazer ideia do sofrimento que uma pessoa fica numa situação como essa. Nós temos um segundo caso de limbo previdenciário que eu já achei mais simples, e hoje em dia eu acho mais complexo, e é a questão com a qual eu me preocupo mais e que de um tempo para cá tenho buscado soluções para ela, que é aquela situação em que o trabalhador recebe alta da Previdência, ele se considera inapto, ele e o médico dele, obviamente, né, porque ele tem um diagnóstico médico, não está tirando isso da cabeça dele, e a empresa, digamos assim, lava as mãos, assume o diagnóstico da Previdência, pura e simplesmente, e chama o trabalhador para o trabalho, inclusive, sob ameaças de demissão, por justa causa. Aqui está o doutor Antônio Vicente Martins, que eu vejo aqui, embora um pouco escuro, esse lado de cada plateia, que tem uma atuação de anos junto ao trabalho no setor bancário, e essa é a tônica atual das discussões, pelo menos parece para quem é juiz do trabalho, parece o impasse, junto também com as questões de doenças ocupacionais, de LER, enfim, é o que mais preocupa o setor bancário no momento. Então, meus caros, não pense que eu vou trazer uma solução para vocês. Eu estou justamente organizando esse seminário, estou trazendo o problema para vocês. Até trazendo para a doutora, que é ao lado, que pode, uma hora dessa, se interessar por esse campo de pesquisa. Enfim, acima de tudo, eu acho que a gente tem que entender, assim, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. É verdadeira a ideia de que no Rio Grande do Sul nós temos mais benefícios por incapacidade concedidos pela via judicial? Haveria um excesso por parte do judiciário no Rio Grande do Sul? Onde é que estão esses dados? Ou então é a forma como nos organizamos aqui, o trabalho aqui difere do trabalho em outros estados da federação, a área bancária. Por exemplo, pega as particularidades da área bancária. A área bancária, o diagnóstico do sofrimento mental normalmente vem com o fim da relação de trabalho. Aí se cria o seguinte impasse. O empregador diz, não, esse diagnóstico não tem um marco durante a relação de emprego. Aí vem o trabalhador e diz, não, o sofrimento mental do trabalhador bancário é mal visto no setor bancário. Ele não pode ser manifestado durante a relação de emprego. Outro fator que cria um impasse nessa área é que os diagnósticos eles são feitos normalmente, eles são clínicos. Eles com base em entrevistas, claro, em históricos médicos, enfim, mas basicamente na entrevista. Eu não tenho um exame de imagem, por exemplo, para me demonstrar
a situação de depressão, de ansiedade, o estresse pós-traumático. E isso acaba, por uma certa ótica, inclusive de estereotipia, de se afirmar que, se colocar a situação sobre suspeita, imagina, você está doente mesmo, sofrimento psicológico enorme, e ainda cai sob uma suspeita de simulação, é muita violência, é muita violência. Então, são todas essas questões, elas surgem de uma forma muito grave na Justiça do Trabalho. Quando chegam para mim essas demandas, mesmo em mandado de segurança, o trabalhador já está 3 meses sem salário, 4 meses. Eu tive uma situação recente com um trabalhador que me presta serviços, que eu vivi isso pessoalmente. Eu tive que ajudar esse trabalhador, ele estava sem recursos, porque a família dele, uma das pessoas que sustentava a casa, se encontrava nesse limbo previdenciário. E uma das fontes de renda da família, uma fonte de renda pequena, simplesmente desapareceu. E isso não é uma crítica à advocacia, óbvio, que o advogado está exercendo seu trabalho, deve ser remunerado por isso. Mas, assim, no desfecho desse caso que eu vivi pessoalmente, foi o reconhecimento em juízo pela Previdência Social de um acidente de trabalho e o pagamento dos atrasados. E parte desses atrasados foi paga com justiça ao advogado, que, enfim, ganhou a causa, conseguiu com que esse trabalhador exercesse o seu direito, tivesse essa proteção social. Mas, veja-se, precisa toda essa mediação da justiça. Enfim. Então, meus caros, o Programa Trabalho Seguro nos permite tentar investigar um pouco mais a fundo. Esse evento, o formato dele, nós pensamos trazer a diretora de saúde do trabalhador do INSS, tomara que essa autoridade da Previdência Social confirme a participação. Então, ela vai poder nos trazer a experiência da Previdência Social, que tem esses dados epidemiológicos, enfim, que, pode dar sua versão sobre esse assunto. Pretendemos também fazer uma mesa redonda com todos os juízes das áreas acidentárias da justiça brasileira, aqui, que prestam jurisdição aqui em Porto Alegre, enfim, uma grande cidade do Rio Grande do Sul, Juizado Especial Federal, a matéria acidentária, as varas acidentárias da Justiça Comum e também as varas acidentárias da Justiça do Trabalho, né? Como a 30ª aqui em Porto Alegre. Discutir como é que se pode dar uma solução rápida para isso. Será que eu vou ter que criar um esquema especial de perícias rápidas na Justiça para, enfim, ter uma segunda opinião em relação à perícia previdenciária? E também será correto eu criar uma segunda instância judicial de revisão, digamos assim, sistemática das decisões administrativas de uma autarquia que deve obedecer à legalidade, enfim, de um ente governamental que, em tese, é neutro em relação os conflitos do setor privado, enfim, as vicissitudes do setor privado. Enfim, isso para mostrar, para trazer aqui a complexidade dessas violências no trabalho, o quanto elas são estruturais, elas estão relacionadas à forma como a gente se organiza até hoje, as metas, a rotatividade, a ameaça de demissão, a constante precarização, a ameaça de perdas de posto de trabalho pela terceirização. Quantos trabalhadores hoje não se veem perdendo seus postos de trabalho ou sofrendo uma alteração na sua situação funcional, passando de ser um empregado direto da empresa para a qual ele efetivamente trabalha, para ser empregado de uma terceira empresa? Mas, acima de tudo, já que estamos aqui no Congresso da GETRA, eu acho que aqui a importância das entidades sindicais cresce muito, Castro. Aqui, o trabalhador, eu acho que sozinho, nas demandas individuais, ele vai muito alimentar o poder judiciário, trazendo esse problema, trazendo conflito. Através das situações individuais nós vamos tendo uma noção do todo, mas eu não acredito que essa situação ela possa ser combatida com efetividade, com ações individuais, reparatórias, que visem a, digamos assim, obter uma decisão que reconhece a despedida,
por culpa do empregador pelo assédio moral. Ok, tudo bem, vai trazer uma justiça no caso concreto. Ou que dá uma indenização por dano moral para o trabalhador. Enfim, essas indenizações são fixadas em patamares baixos, porque a jurisprudência se consolidou dessa forma, mas ainda que fosse em patamar mais alto, não resolve o problema. Ainda que a indenização por dano moral trouxesse um alívio para o trabalhador individualmente, ele não vai resolver meu problema. Aqui, meus caros, eu peço a licença para entrar num segundo recorte aqui, que é como eu acho que isso pode ser tratado na Justiça do Trabalho. A primeira conclusão eu já apresentei, que eu acho que tem que ser tratado de forma coletiva, pelos sindicatos e também pelo Ministério Público do Trabalho, né? Que são os dois atores da tutela coletiva. Aqui o sindicato, pela proximidade, pelas particularidades dos setores específicos, por exemplo, o setor bancário, é um setor particular, frigorífico, setor muito particular. Aí o sindicato está numa situação de vantagem, ele está num contato direto ali e, efetivamente, ele é um ator bem vocacionado para esse tipo de tutela. Então, meus caros, para mim isso tem que ser tratado de forma coletiva. A reparação, ela traz um alívio individual, mas é isso. Um determinado segmento, eu tenho forte quantidade de adoecimento por sofrimento mental, tenho suicídio, tenho, enfim, todo aquele quadro decorrente do assédio moral. A ação individual, ela só vai valer para o fim da relação de trabalho e para essa reparação. E aí? E os outros trabalhadores que permanecem trabalhando? E os outros que vão ser empregados no futuro naquele segmento, daqui 1 ano ou 2? Como ficarão? Vou movimentando o judiciário toda vez que uma pessoa se desliga do trabalho? Aqui todo mundo sabe o quanto é difícil ajuizar uma ação durante uma relação de emprego. É praticamente tornar impraticável na prática, enfim. O que ocorre normalmente após o ajuizamento de uma ação fora de uma empresa estatal é uma demissão. Além disso, eu vejo dificuldades na prova nas ações individuais. Se, por um lado, a vítima, numa ação individual, ela sabe muito bem quem está acompanhando, quem presenciou, quem pode testemunhar em seu favor, sabe onde é que estão os documentos, se é que existem documentos. Vamos falar um pouquinho melhor sobre isso mais adiante. Não é muito fácil conseguir uma testemunha, né? Não é nem um pouco fácil. Normalmente pega uma testemunha que já se desligou. É difícil pegar uma que permanece no emprego. Essa testemunha que já se desligou provavelmente sofreu o mesmo tipo de violência e tem uma ação idêntica, e o testemunho dela já é questionado, embora a gente não leve isso muito a sério. Enfim, essas ações, esse tipo de violência, a pessoa que pratica essa violência, mesmo de forma organizacional, não é só aquele assediador moral e sexual, aquele da relação interpessoal, que vai lá para infernizar a tua vida e faz isso de uma forma subterrânea, maliciosa. A própria instituição, muitas vezes quando sabe que está abusando da meta, está abusando da exigência de horas extras, está usando o sofrimento mental como forma de arrancar maior produtividade do seu trabalhador, embora a gente saiba que essa produtividade nem sempre ocorre e que ela é por curto prazo, porque a consequência do sofrimento emocional é alcoolismo, medicação, brigas, sofrimento em casa. A gente sabe que não dura muito isso. A gente sabe também que o sofrimento, que a ameaça de demissão muitas vezes é utilizado como forma de estímulo. Aqui, meus caros, eu preciso, como uma forma, digamos assim, uma estratégia probatória adequada para esses ilícitos praticados à escondida e pretendendo dissimular sua própria ocorrência, eu preciso me valer de outro tipo de prova. Notadamente, os indícios, a prova indiciária aqui é muito importante. Começam a acontecer situações que normalmente só acontecem quando algum fato provavelmente induziu essas situações, devem ser levadas em consideração. As práticas de violência, elas são dissimuladas, dificilmente a prova documental.
A prova documental que existe, como e-mails, coisas desse tipo, ela normalmente é criada pela vítima. A vítima, durante a relação de emprego, ela se obriga a como preparar um flagrante. Estou sendo assediado moralmente pelo meu chefe, o que eu tenho que fazer? Forçar ele a me mandar um e-mail, dizendo aquilo de alguma forma, uma mensagem por WhatsApp, ou forçar ele a falar na frente de outra pessoa. Eu já peguei situações em que a prova foi produzida dessa maneira, e essa maneira era a única forma de autodefesa desse trabalhador. Só que como é que fica uma prova dessas? Ela fica uma prova com uma pessoa instigando, tentando produzir aquela prova. É uma prova difícil. E se coloquem no lugar dessa vítima. Ela já é vítima do assédio moral, e mesmo assim ela está obrigada a se deparar com o seu algoz, criar uma situação na qual ela vai ser vitimizada novamente para produzir prova. Então, meus caros, aqui ganha muita importância a chamada prova indiciária, aquele conjunto de circunstâncias que, bem avaliados, em conjunto com a narrativa da vítima, aqui se tem que dar muito valor para a narrativa da vítima. Isso numa ação coletiva é muito mais fácil, porque na ação individual sempre se questiona se a vítima não tem interesse patrimonial, pois ela está postulando uma reparação. Então, além disso, eu tenho que dar muito valor para a prova estatística. Tanto para a prova estatística, daquela estatística que eu busco no dia a dia, dos precedentes, matérias de jornal, como os dados existentes nos bancos de registro público, com destaque para o nexo técnico epidemiológico. Registro que eu tenho no INSS, adoecimento no setor, IBGE, Sereste, enfim, vigilância sanitária, todas essas áreas, as pesquisas científicas, olha o quanto é importante para eu entender essa, por exemplo, a situação que foi mencionada dos bancários, pegar uma pesquisa que ocorreu nesse setor, quais são as características do adoecimento, ocorrem quando, quais são as características das pessoas que estão adoecendo, quais as principais funções. Tem que olhar a rotatividade no serviço. Um local que tem alta rotatividade é extremamente suspeito. Tá? A gente pega aqui segmentos aqui, que a rotatividade é enorme. Segmentos em que as pessoas não se aposentam por idade, segmentos que as pessoas se aposentam após determinado tempo de serviço. Enfim, é difícil demonstrar o fato em si. Uma prova que batom na cueca, desculpe o termo jocoso, batom na cueca aqui dificilmente vai acontecer. Né? Eu vou ter uma análise do conjunto e conseguir acreditar na verossimilhança da narrativa das vítimas, corroborada por um conjunto de circunstâncias reforçadas por dados estatísticos e estudos. Essa, eu entendo, é a melhor forma de se comprovar e se combater as violências no trabalho. E a tutela coletiva, ela se faz por meio da imposição de uma obrigação de fazer, de obrigações de fazer. Não praticar mais o ilícito, vamos dizer assim, estabelecer metas atingíveis, metas que não sejam violentas, que não sejam abusivas, criar fóruns, canais para denúncias, instâncias para intermediação desses problemas. Enfim, é a única forma de tratar isso durante a relação de emprego. Após, nós teremos só a reparação, teremos uma pessoa vitimizada, com traumas que essa pessoa vai levar pelo resto da vida, uma indenização que ela é meramente, digamos assim, ela compensa parte do sofrimento ocorrido. Eu coloquei aqui, meus caros, se sobrar tempo, mas eu vou fazer um pequeno recortezinho aqui de 5 minutos sobre um fato muito importante, uma pesquisa muito importante que aconteceu este ano aqui no Rio Grande do Sul e que tem tudo a ver com a reforma, tá? Eu acho que não tem mais violência maior no trabalho que o risco do acidente, da doença de trabalho em si, né? Aquela situação que tu vais para o trabalho e não sabes em que situação volta, com danos, riscos de dano grave. O maior dano que pode nos ocorrer na relação de trabalho é, sem dúvida, o óbito.
O óbito não tem retorno, o acidente grave e o óbito, eles são nossos piores infortúnios. Um auditor do Ministério do Trabalho, aqui me fugiu o nome agora, eu lembro, Otávio. Ele iniciou uma pesquisa e nós temos aqui um coletivo que trata essas questões institucionais do trabalho, envolvendo o Trabalho Seguro, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e o Sereste. Foi feito um levantamento do que seriam as estatísticas dos óbitos. Nós temos aquele, digamos assim, estatístico da Previdência Social, enfim, as estatísticas em geral de acidentes de trabalho, eles se limitam, em resumo para nós aqui, para acelerarmos esse assunto, eles se limitam às comunicações de acidente de trabalho feitas à Previdência Social, comunicação de morte. E isso só ocorre quando tem carteira assinada. Isso ocorre quando tem carteira assinada. Isso não ocorre no caso dos autônomos, ocorre também no caso do avulso portuário, enfim, que é muito parecido, né? O trabalhador portuário regular do Porto de Rio Grande, por exemplo, ali tem comunicação, acidente de óbito. Agora, autônomos, trabalhadores eventuais, precarizados em geral, pequenos empresários, setor público, área da segurança pública, que é estatutária, esses índices não eram computados. Enfim, colegas, eu trouxe mais assim um panorama do que os índices em si. A gente tem ali, se entrarem no banner do programa Trabalho Seguro, nós temos até um vídeo sobre isso, né? O que aconteceu? Nós chegamos à conclusão de que as estatísticas de óbito eram mais do que o dobro do que mencionado. Daí a primeira coisa que eu pensei, pessoal da área da segurança pública, né? Polícia Civil, Polícia Militar. Não. O grande ocorrência de óbito no Rio Grande do Sul é nos setores mais precarizados, sem registro. Exemplo para vocês, trabalho, pequenas empreiteiras, trabalhadores autônomos na construção civil, trabalho em altura, trabalho com trator no interior, esse tipo de coisa, trabalho com eletricidade, principalmente trabalhadores de menor capacitação. Mas assim, estudando o trabalho, estudando esses dados, uma coisa ficou muito clara. E agora, assim, aqui vem o gancho com a reforma, assim, que é a grande cereja do bolo. Ficou claro para nós, aqui eu fiz um eixinho para me lembrar, aqui um plano cartesiano, assim, uma flecha para cá, uma para cá. E essas flechas vão em direção ao menor número de empregados, de trabalhadores de uma organização, e em direção à maior informalidade. Mas isso para cada lado. Assim, resumindo, quanto maior uma organização, quanto maior o número de trabalhadores de uma organização, e quanto maior a formalidade, começando pelo vínculo estatutário, passando pelo vínculo de emprego, que são vínculos fortes, regulamentados, ocorre pouco acidente, pouca morte. Quanto maior a empresa, maiores trabalhadores, mais organizada é. Quanto maior for a formalização, menor o número de acidentes. Sentido contrário, quanto mais precário e menor o número de trabalhadores de uma empresa, maior o número de acidentes. Daí, como é que eu fico? Como é que eu fico se a reforma ela arruma justamente para essa área em que ocorrem mais acidentes? Se a reforma, permitindo a terceirização ampla e restrita, pega uma empresa de 100 e transforma em 10 empresas de 10, ou o que é mais provável, 20 empresas de 5, eu estou passando a segurança dessa pessoa que estava lá no grupo da empresa de 100 para o grupo de 5. E o que está sendo feito em contrapartida para garantir que os níveis de segurança desses trabalhadores sejam parecidos com os níveis de segurança que eles tinham anteriormente? Enfim, meus caros, dizem que a gente não deve terminar essas exposições com más notícias, assuntos tristes, mas o momento não é o melhor, é um momento de transição, é um momento de luta, é um momento de resistência, é um momento de pensar como nós vamos proteger a saúde dos trabalhadores num contexto diferente, num contexto que ruma no sentido da reforma e não no sentido
do que as pessoas que estão nessa mesa e nesse congresso pensam para a sociedade, como é que nós vamos reagir? E aqui, meus caros, eu acredito que a única forma que é possível fazer isso é insistir na premissa de que o ser humano, ele não é um mero insumo, em que ele não é um mero dado a ser analisado na contabilidade do empresário. A humanidade, ela tem que ser valorizada, o ser humano tem que ser valorizado, o ser humano é a medida do patamar civilizatório de um país, e nós temos que agir de tal forma que, se a economia ela leva mais em consideração as questões de custo e benefício, nós temos que fazer com que o acidente, a doença, ela seja cara para a empresa do ponto de vista da imagem pública dela, do ponto de vista do custo da reparação que ela vai ter que fazer para a sociedade e para o trabalhador, e também do custo que vai ter do ponto de vista da reação dos trabalhadores à colocação, à sua colocação em situação de opressão, de violência e de sofrimento. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Fabiano. Nossos dois palestrantes, além de muito capazes, foram perfeitos no tempo, né? Andamos que é uma máquina. Nosso debatedor, doutor Denis Einloft, advogado especialista em Direito Individual e Coletivo do Trabalho, ex-presidente da AGETRA, membro da direção e representante da AGETRA na ABRAT, Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas. Obrigado, Castro. Boa noite, colegas. Agradecer a presença de vocês aqui, porque é resistente também ficar depois das 18 horas, não é, ouvindo o tema. Eu acho que aqui a gente identifica, então, quem gosta, né, quem é apaixonado pelo direito do trabalho e tem uma identificação com as causas sociais. Agradecer o João pelo belo congresso que nos proporcionou. Acho que cada vez mais a AGETRA cresce e se desenvolve, não é? Fazer um agradecimento para todo o conjunto aí das gurias que trabalharam. É um congresso que foi organizado desde o início ao fim, não é, por bravas advogadas, não é, pessoas que a gente identifica, Mari, Ingrid, Maristela, a Lu, Álvaro, todo mundo envolvido aí para fazer um belo evento, não é? E essa fala, eu acho que da doutora Janine, do doutor Fabiano, se a gente for olhar o congresso, vai ver que sistematicamente tem uma lógica, não é? Quando a gente vai tratar o último tema do adoecimento. Se a gente for resgatar ali na parte da manhã, se começou a ver política e judiciário. Então a gente estava analisando como é que está esse judiciário hoje, não é? Quais as questões que eles estão vendo? É um judiciário que tem uma legislação do século XIX, XX, patrimonialista, num ambiente de relações de trabalho que a gente viu, e a Ludmila falou, 4.0, de relações fragmentadas, precarizadas, não é? Então a gente viu que o judiciário tem questões políticas envolvidas, não é? Questões não políticas, mas questões sociais, não é, nesse sentido. Aí a gente viu mais ou menos meio da tarde para o fim a questão da precarização, reforma trabalhista, que é aquele trabalhador que tinha uma lei protetiva que regulamentava o trabalho, ele viu esse arcabouço ser desmanchado, não é? E aí ficar desnudado. Então a gente viu, bom, o que vai se acontecer e o que vai acontecer com nós mesmos, advogados, não é, profissionalmente. E aí a gente encerra o congresso para ver a consequência disso. Não é? Então, daqui a pouco, o papel do judiciário, o papel do advogado, o papel do profissional da saúde nessa relação de trabalho. Qual é essa reflexão que a gente deve fazer? E aí, o que eu consegui aprender, assim, ou perceber da fala da Janine e do Fabiano para tentar concatenar e propor um debate, né? Primeiro, assim, a gente identifica no âmbito da saúde, muitas vezes, um ranço, não é? Ou uma visão pré-concebida, pré-conceituosa de um modelo aí de século XX, em que se tu não tem a amputação de um membro ou uma lesão física grave, o trabalhador está apto para trabalhar. A gente identifica hoje, não é, e há pouco tempo o INSS fazendo o milagre do levanta-te e anda, não é, revendo aposentadorias de mais de 10, 13 anos, simplesmente, volta para o mercado.
Então, o que houve aí, não é? Que preconceito que houve? E aí, talvez, nesse âmbito da psicologia, né, a gente identifica ou pode ver que a sociedade, de certo modo, está degenerada em alguns termos, não é? E identifica, às vezes, que o ser humano sente prazer, talvez, em ver o sofrimento do alheio, e aí quando tu traz o debate, né, Janine, para esse grande centro de cooperação, por exemplo, se esse centro de cooperação for dentro da empresa, por exemplo, imagina que aqui a gente tem uma reunião na empresa, eu sou o chefe sarcástico e que sinto prazer com o sofrimento alheio, porque é uma sociedade degenerada. Será que esse é o ambiente, né, e aí uma provocação para a gente pensar, seria esse o ambiente para esse debate? Né? E aí o Fabiano traz na parte jurídica, então, o coletivo, o ente sindicato. Mas daí a gente vai ver que o sindicato, de certo modo, foi liquidado, ou vai ser liquidado em sua maioria, pela reforma trabalhista. E aí tu vai ver, bom, então não tem solução. Né? Então, mas não, o pensamento até não é tão pessimista assim, mas é para provocar e para a gente ver que daqui a pouco, então, tu vai ter o trabalhador do aplicativo, que ele está vendendo produtos de beleza, né, oferecendo para o passageiro produtos de beleza, está dirigindo Uber, vendendo produtos de beleza, e quando ele está parado, ele está acessando aquela plataforma que a professora falou, do Amazon Rolls Up, né, ganhando 10 centavos para vender o produto. Então, o cara tem 3 atividades estressantes, precárias, e como é que a gente vai identificar essa lesão? Não é? Como é que a gente vai identificar esse problema? Ah, não, o cara está lá porque ele quis. Será que é porque ele quis? Não é? O que houve nisso? Então, e aí, de certo modo, Fabiano, uma provocação, como é que o judiciário encara isso? Não é assim? Como é que ele vai ver? Claro, a gente já trouxe, e não tem dúvida das formas de identificar, mas qual a sensibilidade que a gente tem que ter para poder identificar esse novo ambiente, né? Para a gente poder identificar aquele trabalhador precarizado, para a gente poder identificar que ainda a gente existe aqui a metalúrgica com tecnologia do início do século XX, para a gente identificar que existe a indústria automobilística com tecnologia da década de 90, com robotização, mas ainda trabalho humano, então tu tem lesões ainda físicas, mas muito mais emocionais. Tem o ramo financeiro, que catastroficamente a gente identifica, eu acho que mais de 60% da categoria toma algum remédio psiquiátrico, né, de ordem psiquiátrica, e isso não aparece. E como que a gente pode trabalhar esse novo trabalhador 4.0 precarizado, que ele faz 5 atividades, 80 horas por semana, 440 horas por mês, não é para ganhar e daqui a pouco tem família. Como é que a gente pode pensar em viver o amanhã, assim, não é? Desse ambiente de coletivo, de sindicato destroçado, de um ambiente empresarial, talvez pela questão humana degenerado, né, Janine, desse conceito. Como é que a gente pode ver? Seria necessário, então, a gente voltar a uma legislação protetiva? Não é? Seria isso essencial, a gente voltar a uma legislação protetiva? Ou a gente poderia confiar nesse conceito de modernidade, modernização que querem nos passar, que esse conceito seria suficiente para as pessoas se gerirem, para as pessoas se resolverem? Não, aqui dentro da empresa, nós 4 vamos resolver as nossas diferenças. Só que esqueceu que o Denis é um carrasco maluco, histérico. Não é? Então, mais uma provocação assim desse ambiente para continuar aí a fala de vocês, que foi muito boa. Obrigado, doutor Denis, que está propondo o próximo congresso. A Mária anotou já deu a pauta do próximo congresso. Professora Janine. Bom, acho que é uma provocação e tanto, né, que ele traz, e acho que, na verdade, se tu tiver pensando assim, um chefe dominador, um chefe, não sei se é um termo assim, louco, né, sociopata, como ele queira dizer, não é com ele que a gente vai cooperar, não é com ele que a gente vai conseguir cooperação. O que os estudos têm mostrado muito e aí a gente pode pensar como que isso vai ser se a gente tem cada menos tempo para se reunir, para discutir o nosso trabalho, para pensar sobre o nosso trabalho. Mas os estudos têm mostrado que essa cooperação ela acontece de forma mais assim, frequente entre colegas, né? E ela pode vir a acontecer também entre gestores. Semana retrasada, o Dejur estava aqui no TRT, eu fui assistir ele, e ele estava dizendo que ele tem trabalhado isso, né, na França, trabalhado direto os gestores, a gestão. Que ele acredita que grande problema do adoecimento hoje está na forma de gestão que as pessoas têm colocado, né? Algumas pessoas têm chamado até
de quantofrenia, né? Uma gestão muito relacionada a resultados de números, né? A produção, sem pensar, estamos produzindo, mas sem pensar o porquê e para quê, né? E isso que tu falou, eu fiquei pensando nesses tempos, que esses tempos eu vi uma pessoa que tinha 5 trabalhos mesmo, mesma situação que tu colocou. E eu fiquei pensando como é que essa pessoa está, como é que está a saúde dela. E essa pessoa especificamente estava horrível, porque ela disse que não tinha tempo para comer, não tinha tempo para dormir, não tinha tempo para se alimentar direito, não tinha tempo para fazer atividade física, não tinha tempo para a família. Então ela estava com 5 trabalhos precários, né? Mas tentando sobreviver, mas a que custo, né? Então, o que a gente coloca? Que a necessidade é de se trabalhar. Eu acho que a ideia é de se pensar em outras formas de cooperação, mas talvez às vezes pareça um pouco otimista demais, né? Mas eu acho que a ideia de começar a fortalecer solidariedade, talvez, a solidariedade, a cooperação. Acho que ele trouxe um pouquinho isso também, né? A ideia de que a gente sozinho não vai poder fazer grandes mudanças mesmo, porque se eu sou uma vítima e vou lá reivindicar alguma coisa, eu sozinho posso fazer muito pouco. Agora, no momento que eu começo a ver, né, que outras pessoas também estão sofrendo, como que a gente pode melhorar o nosso trabalho, como que a gente pode nos fortalecer, isso ajuda um coletivo e tem mais chance, talvez, de contra um chefe perverso, essa coisa, né? Mas é uma coisa que vai se conquistando. Talvez, né? Então, numa sociedade que está ficando individualista, Sim. ao mesmo tempo virtualmente coletiva, é a pessoa buscar, assim, como é o sujeito solipsista, ele buscar o coletivo, então ele tem que se redescobrir, eu acho que foi o Carelli que falou, ou a Ludmilla, de descobrir o poder dele coletivo, né? Que daí teve um desses aplicativos, teve um pessoal que se reuniu para buscar o plano de saúde, né? Se deram conta, então a gente pode alguma coisa unido. Não Exatamente. sei, né? Nesse Acho plano... que o exemplo que ela deu dos caminhoneiros também, né? Isso, que foi um coletivo que se organizou, né, tentando reivindicar algumas coisas. Então, eu acho que é muito mais por aí, passa muito mais, às vezes, pela... É claro que é sempre melhor ter cooperação de todos os lados, né, e a vertical também, que nem tu falou, né, mas essa nesse momento, eu acho que nós estamos com mais dificuldade de ter essa cooperação. Né? E também, talvez, Janine, aí fazendo um questionamento de novo, né, para ti, assim, mas e dos profissionais da saúde, né, de ter uma revisão, talvez, da forma de olhar isso tudo, né, de olhar essa nova sociedade, porque são poucos, eu acho, que têm um olhar sensível para essa realidade, né. Tu vê, se não tem a lesão física, se não perder um membro, não, tá bem, vai. Né? E o emocional, fraquejou, o cara deu uma fraquejada, vai capinar um lote que vai melhorar. Né? Então, Doutor Fabiano. Meus caros, eu tenho muitos questionamentos e basicamente só questionamentos com isso. Esse chefe sádico aí, ele existe ainda, mas é uma figura com os dias contados, né? O nosso gestor agora são as metas, né? Eu vou dar o meu exemplo lá. O que acontece lá? Eu tenho um resíduo lá no tribunal, os outros colegas têm um resíduo, daí todo mês a gente olha o resíduo do outro, eu comparo o meu com o dos outros e aquilo vai me impelindo ao trabalho de uma forma brutal e acredito que o mesmo ocorra com os outros. Eu fico feliz quando eu produzo mais, eu fico feliz sadicamente quando os outros produzem menos, brincando aqui com vocês, mas enfim, eu acho que hoje em dia a simples existência da meta e desses comparativos de produção, desse acesso aos dados, isso praticamente acabou com a necessidade do gestor sádico, né? Que é um gestor melhor gestor do que as metas, é objetivo. Não grita com ninguém, trata todo mundo igual. Enfim, né? Nunca vai mandar um WhatsApp cobrando com palavras indevidas para alguém. É o gestor ideal. Por outro lado, as metas elas acabaram praticamente com a necessidade de fiscalização presencial do empregador, né? Hoje em dia é muito mais fácil. Eu tenho várias pessoas que trabalham comigo em teletrabalho. É só pegar um relatório da hora que eles se logaram, de quantos textos eles alteraram. Não adianta se logar se ele não mexer em texto nenhum. Eu estou vendo que ele não mexeu, que ele não pesquisou jurisprudência. Então, o controle agora é total, sem necessidade de passar o controle de ponto, e ainda maior no teletrabalho. Enfim,
Outra coisa que dificulta a nossa vida, o Castro escreveu sobre isso, tá? Naquele teu artigo do Sul 21, né? Diz que a reforma ela vem em 3 frentes, ela precariza muita gente e diminui o direito de quem ainda tem um vínculo formal de emprego, tá? Então, por aí, não é pela legislação trabalhista que a gente vai se proteger, porque ela afasta da legislação trabalhista alguns e ela diminui de outros, tá? Aí, a segunda questão que ela vai é no acesso à justiça, como disse o Castro, ameaçando o trabalhador com uma sucumbência alta. Daí eu não sei, né, se a Janine sabe desse tipo de coisa. Hoje em dia eu ajuizo uma ação alegando que eu tenho depressão e que, enfim, passei super mal, tento cobrar uma indenização por dano moral, uma rescisão indireta e mais 1 ano de estabilidade, né? Isso dá um valor da causa alto, assim, não, relativamente alto. Vem a perícia ali, que é quase que, não vou dizer que é um jogo de sorte, porque é uma área médica, mas enfim, eu não tenho garantia nenhuma que uma perícia médica vai ser favorável a mim. Vem a perícia negativa, honorários. Entrei devendo, saí devendo mais ainda, né? Daí fixaram os honorários altos, e vamos supor um outro tipo de demanda que o trabalhador está cobrando as verbas rescisórias em outra ação. Numa ação ele cobra o reconhecimento do acidente de trabalho, no outro, devia ter pagado as rescisórias. A rescisória não é para cobrar na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho era para julgar, não era para ficar cobrando coisa que isso aí deveria estar no cartório, então, não na Justiça do Trabalho. Mas, enfim, daí o dinheiro das rescisórias dele vai para pagar a sucumbência dele na perícia médica. Aí não tem como trazer a doença do trabalho para o Poder Judiciário, né? E a cereja do bolo é o enfraquecimento do sindicato. Aí não tem nem a tutela coletiva, porque a tutela coletiva é impessoal, né, meus caros? Quando aparece um juiz, digamos assim, de primeira instância, exigindo apresentação de rol de substituídos numa ação como essa, eu já digo, pronto, estragou a ação. Agora o empregador vai olhar o nome das pessoas ali, e já uma relação que já é conflituosa vai ficar mais ainda. Se o sindicato ajuizar uma ação denunciando o trabalho, vamos dizer assim, o conflito se volta para o sindicato vira um mediador disso, e, digamos assim, a repercussão na relação individual do trabalho é menor. Então, o que eu vejo, meus caros, é assim, quais são nossos horizontes? Com esse encargo, por exemplo, com esses encargos, o ajuizamento de ação, Uber, vocês veem a ação do Uber por aí? Eu estou há pouco tempo na magistratura, estou só 2 anos e meio no tribunal, eu peguei uma ação de Uber e não pedia vínculo, pedia só indenização pelo desligamento ali. Isso é artificial. Qualquer outro lugar do mundo que tivesse milhares de motoristas de Uber teria algumas ações, pelo menos para a gente discutir o que espécie de direitos aí. No entanto, no momento não há porquê. Possivelmente por causa disso aqui. Enfim, meus queridos, o momento de reflexão e de pensar o que fazer. Respostas, talvez aplicar o direito civil, né? Porque daí tu vai ter assim, né? E o próprio judiciário e nós, não é todo mundo que está em volta, porque tu vai ter que identificar, por exemplo, eventual ação indenizatória contra o aplicativo, contra o 2º, 3º, 4º trabalho da pessoa, né? Quem é que causou essa lesão e como que o judiciário, na atual conformação, e todos nós formados e preparados para olhar isso, né? Então, acho que mais dúvidas. Pois muito bem, creio que nós encerramos o nosso painel, conseguimos, com o esforço da mesa, manter a qualidade dos painéis anteriores, com essa característica multidisciplinar, uma psicóloga, um magistrado e um advogado. Então, nós gostaríamos de agradecer a todos, pedir que o João Vicente já vá se aproximando, nosso presidente, para o encerramento do Congresso, enquanto nós distribuímos aqui, primeiro para o doutor Denis, porque ele não tem presentinho, ele só ganha o certificado. Obrigado. Muito bem, obrigado. Professora Janine, agradecemos a sua presença, a sua participação. Doutor Fabiano, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Tirar uma foto aqui da mesa. Aqui. Foto oficial da mesa.
Um pouco mais formal. Assim. Vou esperar o detalhe. Nas bancas a gente sai abraçando as pessoas. Obrigado. Então, boa noite a todos. A Getra agradece de coração a presença de cada um, mas principalmente a presença das mulheres, que tornaram esse congresso um congresso muito mais brilhante e marcante. Vocês, com certeza, registraram aqui na história da Getra que, além de competentes, vocês colocam muito amor numa época que a gente está vivendo com tanto ódio. Então, a Getra agradece cada uma de vocês e deseja que vocês sempre estejam conosco. Muito obrigado. E temos por encerrado o congresso.